Os barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Podem tomar seus assentos, já senta glorificando, já senta louvando o nome de Deus. Chega ali, irmão, por favor. Essa é uma palavra a qual eu não tinha propositado em trazer. E inclusive hoje eu fui para a igreja, eu tinha estudado sobre José, estava meditando em trazer uma palavra sobre José, e Deus tocou no meu coração de trazer Marcos. Porém, eu não tinha convicção de que eu tinha que trazer essa palavra, eu estava agora em dúvida. Qual palavra eu ia trazer para a igreja? Qual palavra agora eu deveria trazer para poder alimentar quem aqui de fato precisa? Quem entrou por essas portas quer ouvir algo de Deus? E eu cheguei em casa, fomos para a consagração hoje cedo, e eu cheguei em casa e tentei meditar e ler, e não estava falando comigo. Eu deitei no sofá para ver se Deus ia falar comigo, e Deus não falou comigo. Eu falei, meu Deus, está difícil, o que eu vou trazer para a igreja? E não era José. E por conta do testemunho da irmã, eu falei, ela é Marcos, é Lucas. Então eu estou no caminho certo. Porque eu estava meditando em Marcos também. Só que a palavra que eu ia trazer era José. Só que eu queria ouvir algo de Deus. Eu queria que Deus falasse comigo, desse um sinal. E devido ao estudo da minha irmã, só confirmou a palavra que eu estava de fato no coração que eu tinha propositado durante o dia de hoje. E quando nós falamos dessa passagem, é uma passagem conhecida, vai falar sobre a pesca maravilhosa, vai falar sobre a vida de um homem a qual ele tinha uma empresa, a qual ele exercia um domínio total sobre a pescaria. Era um homem que tinha aquela força, né? Ele conseguia fazer tudo do jeito dele. E muitas das vezes acontece isso em nossas vidas. Muitas das vezes nós precisamos passar por um processo para que Deus de fato viesse entrar nas nossas vidas, entrar na nossa casa. Pedro ele era um homem turrão. Pedro ele era um homem, eu falo que ele é bravo, difícil de quebrar o coração. Mas já que esse pai é bom, arretado, acho que era o Pedro. Não sei se você sabe de hoje, aqueles caras bravos, era o Pedro. E a palavra de Deus ela vai falar que Jesus estava no seu início do seu ministério. Jesus ele não tinha começado a planejar os seus discípulos. Ele estava começando agora a formar a sua equipe. Estava começando a formar agora aqueles que iriam caminhar por ele durante aquele período de 3 anos. E Jesus está à beira da praia, chegando ao mar, como no capítulo 1 ele vai falar, que aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Entenda isso. Pedro, ele passou a noite toda no mar pescando. Ele passou a noite inteira fazendo aquilo que ele sabia fazer de melhor, se dedicando ali à pesca. Só que, por muitas das vezes eu li essa passagem, eu lia, relia, já até trouxe alguma coisa sobre ela. Só que, por esses dias agora, eu falei, não, alguma coisa não está batendo. Porque traz para o teu olhar natural de hoje. Você tem uma empresa, você tem um trabalho. Se você sabe que a tua empresa hoje, ela, no dia de hoje, tá? Ela caminha todos os dias bem, mas hoje ela não prospera. Se Deus aparece hoje, você vai ignorar, porque você sabe que amanhã tu vai prosperar. Então o que me levou a entender nessa mensagem? Pedro já deveria estar passando por um processo de dificuldade. Pedro já deveria estar passando por uma decadência há um bom tempo, devendo agora ser os coletores de impostos publicanos, tendo que comprar mantimentos para a sua casa, tendo que pagar lá a tua empresa, pagar funcionários. A vida do cara deveria estar arruinada. Para ele já não tinha mais jeito. Entendeu que aquele era a situação de Pedro naquele momento. Total decadência. Porque é só dessa forma que a gente permite que Deus entre na nossa vida. Eu louvo a vida daquelas pessoas que conheceram a Jesus e estão firmes na prisão até o dia de hoje. Porque 90% das pessoas, meus irmãos, só vem depois de passar por um processo.
90% só vem depois que passa por uma dificuldade. 90% só vem depois que passa por uma luta, seja ela num relacionamento, no casal, seja ela por conta de um filho, seja ela por conta de um desemprego, seja ela agora por conta de um cárcere, seja ela por conta agora que perdeu o pai, perdeu a mãe, seja ela porque passou por um tempo dentro do hospital, igual a vida do varão, e Deus dá um livramento. Porque tu é bênção de Deus, irmão. Tu é vitória na tua vida, Deus é contigo. Se Deus é testemunha aqui hoje, é porque Deus é contigo, Deus é na tua vida. É porque Deus tem projeto na tua vida. Deus tem plano na tua vida. É assim que Deus ele age. É a forma que ele consegue nos trazer para perto dele. Não foi diferente na vida de Pedro. Então eu não entendo que foi só uma noite de frustração. Eu não entendo que só foi uma noite de dificuldade. Eu entendo que foi um processo. Foi um processo. E o mais interessante é que Pedro não conhecia Jesus. Pedro ele não conhecia, Jesus ainda não era um homem popularmente conhecido. Jesus estava no início do seu ministério. Por mais que estivesse atraindo uma multidão, mas estava no início do seu ministério. Jesus ele olha Pedro, vê Pedro lavando as redes. O que me chama a atenção é que Jesus ele precisa de um barco para poder instruir aquelas pessoas. Jesus ele precisa entrar em um barco para poder agora lecionar para aquelas pessoas. Tinha mais de um barco na praia. A passagem vai estar dizendo que tinha 2 barcos, mas eram muito mais. Mas Jesus escolhe exatamente o barco de Pedro. Eu vou repetir essa agora, sabe por quê? Porque acho que quase ninguém entendeu. Jesus escolheu exatamente o barco de Pedro. Vocês são Pedro. Vocês são Pedro. Aqui tem Pedro. Aqui tem Jesus entrando no barco. Aqui tem gente que está chorando para falar. Deus está falando assim: ei, prepara a tua casa. Prepara agora o teu trabalho. Prepara o teu projeto. Que eu estou entrando na tua vida. Eu estou entrando no teu ministério. Eu estou entrando para fazer milagre. Você pode até ter passado uma noite difícil. Você pode ter passado por um momento difícil na tua vida. Mas eu estou entrando hoje na sua casa, na tua vida, no teu projeto. Essa viagem, eu estou contigo. Essa doença, eu estou contigo. Para fazer milagre na tua vida e na tua história. Eu prometi que eu não ia gritar, mas não tem como. Eu falei, não vou gritar, não vou tentar lecionar do que gritar, mas eu não consigo, é mais forte. Glória a Deus. Jesus precisava de um local para poder passar os ensinamentos dele. O barco, naquela situação, não tinha microfone, então vamos entender por esse ponto de vista. Ali estava a areia. Aquelas pessoas, aquela multidão, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então eles precisavam ficar num ponto alto, como se fosse aqui o altar, aonde quem estivesse à frente estaria enxergando. O som das ondas, da água, conseguia empurrar o que Jesus falava. Fazia com que toda a multidão agora ouvisse seus ensinamentos. Jesus escolhe o barco de Pedro. Mas antes de Jesus entrar no barco de Pedro, Jesus ele está olhando Pedro lavando suas redes. Pedro passou uma noite lá pescando, ele só volta com a rede suja. Mas ele tem um homem santo. Ali tem o Filho de Deus. Entenda que se estamos falando de Jesus, estamos falando do Filho de Deus. Se estamos falando de Jesus, estamos falando do Filho de Deus. Deus é quem criou terra, céu e mar, nos criou os animais. Deus é quem tem poder sobre tudo isso. Deus é o que tira, quem dá vida, que tira a vida, é o que abre a porta, que fecha a porta. Deus tem o poder sobrenatural nas nossas vidas. Se Deus tem todo esse poder, e agora Jesus é o Filho dele, Jesus automaticamente tem esse. Agora olha que interessante. Deus sabe exatamente o momento que você vai cair, mas Ele vai estender o braço para te levantar de volta. Glória a Deus. Deus ele sabe exatamente o momento da sua vida que você vai tropeçar, mas Ele vai estender o braço para você te levantar de volta.
Jesus, sabendo que Pedro era difícil, posso conjecturar, não está na Bíblia, mas ele agora dá uma ordem aos peixes. Pedro está muito no mar e nada consegue. É um exímio pescador, tá? Estamos falando de Pedro, um exímio pescador, o melhor pescador. E ele passa a noite no mar. Pedro é aquele que, não sei se alguém aqui já pescou, já saiu ao mar, mas o Pedro, imagina quem faz uma coisa de muito bom, vocês mulheres aí, que faz uma comida muito boa, não tem como vocês errarem. Pedro era diferente. Pedro era aquele que Deus, se ele fizesse assim, ó, ele sabia onde estava o peixe. Opa, tem ali, tem peixe, vamos para ali. Não, é ali que está o peixe, vamos para ali. E nesse momento Deus dá uma ordem, Jesus dá uma ordem aos peixes, ó, essa semana tu não aparece para ele não, que eu vou apertar o lado dele, para quando eu chegar, o coração está quebrantado. Quando eu entrar, eu vou começar a fazer a obra. Quando eu começar a entrar na vida dele, vai ter salvação. Mas primeiro Deus tem que tratar o nosso interior. Ele primeiro tem que tratar o que está aqui dentro. Pedro agora está totalmente frustrado, à beira da praia, num momento difícil, uma situação difícil, uma situação que ele achava que já seria o fim. Talvez ele pudesse perder seus barcos, deveria ter que vender para poder pagar suas dívidas. Os impostos eram muito caros, os publicanos eles cobravam mesmo. E Jesus chega naquele momento que Pedro está lavando as redes. Agora entenda isso. Pedro está lavando as redes. Jesus se aproxima de Pedro. E Pedro está lavando as vestes, lavando aquelas redes. Eu entendo que quando Pedro está lavando as redes, eu entendo que é necessário nós nos limparmos para poder ter Jesus dentro do nosso barco. A gente sabe que nós viemos primeiro nos limpar, nos purificar, para que a presença de Jesus ela venha se aproximar da gente. Jesus pede para Pedro: Pedro, deixa eu entrar no teu barco. Deixa eu entrar no teu barco. Pedro, deixa Jesus entrar no barco dele. Até porque Jesus ali estava, naquele momento ali era o ápice de Jesus. Tinha muita gente. Então, o que vai custar entrar no barco? Entra no barco. Já limpei as redes, não vai me atrapalhar em nada. Só que Jesus termina agora de instruir aquele povo. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, entra no barco, faz o seu moral. Eu entendo que Pedro deve ter questionado naquele momento, deve ter pensado: poxa, você é um carpinteiro, como? Você vai fazer obra. Como é que ele... Pedro, faz o seu moral. Cara, o interessante dessa passagem é que quando Jesus fala para Pedro: Pedro, faz o seu arauto, ela serve, eu trouxe isso hoje, ela serve para nossas vidas. Pedro, faz o seu arauto, porque você pode até não estar entendendo, mas quando Jesus fala com Pedro: Pedro, faz o seu arauto, é porque eles estavam no raso, e no raso você não tem milagre. Pedro, faz o seu arauto, porque o milagre é no profundo. Pedro, você tem que mergulhar, você tem que descer, você tem que começar a me buscar, você tem que entender que o mistério que eu tenho contigo, igreja, ele é no profundo. Chega esse negócio de raso, para com esse negócio de querer só vir para o culto me adorar, para com esse negócio de achar que só cristão, só dentro da igreja, não, porque o milagre para acontecer na minha, na tua vida, tem que ser no profundo, tem que descer, tem que se entregar, tem que ver que existe um Deus que está trabalhando na tua vida. Sai do raso, sai do raso, porque muitos evangélicos hoje vivem o raso, vem para a igreja, sexta, vem no domingo, na quarta e acabou. Muitas vezes o cara sai daquela porta para fora, tem vergonha de carregar a Bíblia embaixo do braço, tem vergonha de falar do evangelho, tem vergonha de ser cristão da porta para fora. Como você falou, irmã, poderíamos estar lá fora hoje, mas não, estamos aqui fazendo a obra. Porque esse é o chamado, esse é o propósito. É sair do raso.
Porque é no profundo que tem vitória. Glória a Deus. É no profundo que tem milagre. É no profundo que